É um prazer tê-los conosco. Hoje nós vamos falar de um assunto relativamente simples, que tem atormentado aqui uma classe de contribuintes que são os produtores rurais. A Assembleia Legislativa, em janeiro de 2020, texto que foi publicado em 15 de 5 de 2020, editou uma lei, a Lei 20.732 de 2020. O que essa lei trata? Dispõe sobre compensação de débito tributário ou não inscrito em dívida ativa, ajuizado ou não, com débito do Estado de Goiás decorrente precatório judicial vencido. Pois bem, constou no artigo 8º desta lei, um suposto jabuti, que beneficiaria uma classe de contribuintes, que são os produtores rurais. Dispondo no artigo 8º o seguinte: ficam remitidos os créditos tributários e não tributários da Receita Estadual e da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Agrodefesa, inscritos ou não inscritos, ajuizados ou não ajuizados, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data de publicação desta lei, independentemente do valor, e que estejam relacionados à aplicação de penalidade pelo transporte de gado bovino desacompanhado de nota fiscal, embora acompanhado da GTA. O que acontece no nosso estado? O benefício fiscal do ICMS nas operações internas com venda de gado em pé são beneficiadas com isenção do ICMS. No entanto, o Estado de Goiás condiciona esse benefício fiscal à emissão do correspondente documento fiscal. E para que circule qualquer animal bovino no Estado de Goiás, é necessário que a Agrodefesa emita a Guia de Trânsito de Animal, a GTA. E muitos produtores circularam bovinos dentro do estado sem o correspondente documento fiscal. E aí foram autuados pelo fisco estadual. Não sei estimar aos senhores quanto isso representa em termos de passivo tributário para esses produtores rurais, mas certamente deve ser um valor bem considerável. E sensível em relação a esse problema, a Assembleia Legislativa então publicou esta lei isentando, remindo, perdoando, extinguindo os créditos tributários que tivessem como motivação essa situação que eu acabei de lhes pontuar. E muito curiosamente o governo do Estado de Goiás, por meio do decreto 9.680, por decreto, fixou no seu artigo 1º o seguinte: fica determinado aos órgãos e às entidades da administração pública do Estado de Goiás, entenda-se o próprio Conselho Administrativo Tributário, que neguem a aplicação por ser inconstitucional ao artigo 8º desta lei que eu acabei de ler para os senhores. Ou seja, o próprio decreto do governo tentando negar a eficácia a uma lei ordinária editada pela Assembleia Legislativa. Bom, a partir daí criou-se, portanto, um imbróglio muito grande dentro do Conselho Administrativo Tributário, porque vários autos de infração tramitam em razão e função desta questão. Insatisfeita com a publicação desta lei, o chefe do Poder Executivo, portanto, impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade. E esta ação está registrada sobre o número 5256507.85, impetrada pelo governo do Estado de Goiás, por meio de sua representação, a Procuradora-Geral do Estado de Goiás, digníssima doutora Juliana Pereira Diniz Prudente, de relatoria da desembargadora Nelma Branco, que negou a liminar pleiteada. A matéria continua em tramitação. E em função disso, o presidente do Conselho Administrativo Tributário, com a sabedoria que ele é ímpar, o doutor Lidilone Polizelli Bento, com muita razoabilidade, ele sugeriu, portanto, que a matéria, que a tramitação desses processos dentro do Conselho Administrativo Tributário fossem sobrestados,
até o pronunciamento definitivo por parte do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E assim o fez por meio da resolução número 3 de 2021. E, portanto, mandando sobrestar até o dia 31/12 de 2021. É um período que entendeu-se suficiente para que o Tribunal de Justiça apreciasse a matéria. Certamente que, se o Egrégio Tribunal não julgar a questão até o final desta data, provavelmente o Conselho haverá de prorrogar, portanto, essa resolução. Então é um assunto sério, importante, e a FAEG, que é uma entidade que representa esses produtores, já se posicionou dentro do processo, dentro desta ação direta de inconstitucionalidade, como amigo da Cúria, para tentar dissuadir o Estado de Goiás acerca desta matéria. E o Sindifisco também atua no processo como amigo da Cúria. Então nós teremos aí em breve um julgamento que deve resolver de fato esta questão que atormenta, né, os produtores rurais estabelecidos no Estado de Goiás. E aí tem um grave aspecto que permeia essas discussões, porque muitas fazendas sediadas no Estado, muitos produtores deslocam animais entre estabelecimentos da própria empresa. Melhor, entre fazendas do próprio proprietário, né? Inclusive para fora do Estado. E o STF já se posicionou recentemente que não incide o ICMS nas transferências internas, sequer nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do próprio contribuinte, né? Então, seria talvez o caso de fazer uma seleção desses tipos de processos administrativos e aplicar a decisão do Supremo Tribunal, julgada em repercussão geral, para liquidar esses processos administrativos que tivessem, ou que tenham, ou que tiveram como fundamento as operações de transferências, uma vez que, tendo nota ou não tendo nota, isso é indiferente, uma vez que há deslocamento entre produtos pertencentes ao mesmo proprietário, não é fato gerador do ICMS. Bom, de qualquer modo, reputei conveniente, importante essa questão e, portanto, submeto à apreciação dos senhores, das senhoras, advogados e advogadas e demais interessados para tomarem conhecimento, né, desse assunto e eu agradeço por terem ouvido com paciência esse assunto. Obrigado e até a próxima.